Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre um assunto extremamente importante e graças a Deus nós estamos aqui nesse dia que se chama hoje. E prepara aí, né, o seu coração, a terra do seu coração, porque tem uma palavra aqui direcionada de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu quero aqui, antes de falar, ler o texto sagrado, que se encontra aqui em Deuteronômio 23, que diz assim: Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Repito, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Tem essa mesma palavra também, se eu não me engano, em Eclesiastes, capítulo 5, depois eu posso até ler também, mas eu estava ouvindo uma palavra agora, vou deixar aqui aberto em Eclesiastes capítulo de número 5, que fala também um pouco sobre o voto. E eu estava ouvindo uma palavra e a pessoa que estava ministrando, né? E a pessoa falou sobre voto, e eu quero aqui falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. E é sempre muito bom, viu, irmãs e irmãos, consultarmos a nossa consciência, trazer à memória se porventura foi feito algum voto no passado e que não valorizamos, deixamos para trás, pensamos até que Deus não levou a sério. O fato é que não cumprimos o voto. E a pessoa que estava ministrando, a pessoa até comentou, falou acerca de voto, e citou uma frase muito interessante, né, que eu guardei, eu quero aqui passar para vocês. Que no mundo espiritual não existe o tempo. Essa coisa, né, do tempo, que já tem tanto tempo. Alguém pode falar assim: oi, Marca, mas já tem tanto tempo, será que Deus levou a sério? Já tem tanto tempo. Mas no mundo espiritual não existe esse negócio de passado, presente, futuro, não. Porque no mundo espiritual, Deus, ele é eterno. Então, esse tempo cronos é para nós, seres humanos. E aqui em Eclesiastes 5 vai falar, quando 5:4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Irmãs, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu falo da seriedade por experiência própria. Experiência própria. Experiência própria.
Por isso que eu falo da seriedade. E a pessoa falou algum voto no passado. Eu quero aqui trazer para você algum voto no passado que você tenha feito. Ou você que está pretendendo fazer um voto ao Senhor. Você que está aí enfrentando uma situação. O voto ele é bíblico, viu? O próprio apóstolo Paulo, uma certa feita lá no Novo Testamento, ele fez um voto que ele rapou a cabeça, né? Rapou os cabelos da cabeça, melhor dizendo, ele rapou. Os votos também foram muito utilizados lá no Antigo Testamento, por exemplo, Jacó. Ele estava indo, se eu não me engano, de Berseba até Harã, e ele passa pelo deserto, ele vai fazer um voto: Senhor, se fores comigo nessa viagem, me dê veste para vestir, comida para comer. Se for comigo em paz, me guardar, eu faço um voto aqui com o Senhor, certamente de tudo eu te darei o dízimo. E ele enriquece lá, na casa de Labão. Ele fez um voto. Ele não sabia o que ele iria enfrentar, mas ele fez um voto. Irmã Raquel, como que eu posso fazer um voto? Você pode fazer um voto quando você estiver enfrentando uma adversidade muito grande. Você pode fazer um voto quando você estiver passando uma adversidade muito grande, que se não for a mão de Deus, você pereceria. Você pode fazer um voto para gerar uma criança, de acordo com a palavra. Ana fez um voto ao Senhor. E eu dou aqui uma sugestão, eu sempre faço isso, viu, irmãs? Foi esse ano, né? Eu fiquei um ano cumprindo aquele voto. Todo dia eu falei com o Senhor, falei, Senhor, e ali eu fiz o voto e cumpri aquele voto. Todo dia eu ia lá e cumpria lá o meu voto com Deus. Mas você pode fazer um voto, por exemplo, você precisa de uma porta aberta. Se eu só abrir essa porta, eu vou fazer isso. Agora eu sugiro a você que está aqui nesse vídeo, você não fazer aquele voto de tolo, precipitado. Não, pensa se você vai conseguir. Pensa, irmã Raquel, pensa, fica um dia, 2 dias, 3 dias pensando. Será que você realmente vai ter condições financeiras, condições físicas, dependendo do voto? É bom você pensar. Eu sugiro isso com muita calma, anota no caderno. Senhor, se o Senhor me der, não é barganha, mas é um compromisso, um pacto, uma aliança com Deus. Frente a uma adversidade muito grande. E eu fiquei um ano em silêncio, cumprindo aquele voto. Todo dia eu ia lá e fazia. E outra coisa, né? Eu sugiro, né? Esse último voto que eu fiz, eu falei, Senhor, eu vou ficar um ano todo dia fazendo isso. Um ano, Senhor, todo dia fazendo isso. E estipulei lá, coloquei para Deus. Aí quando foi, se eu não me engano, em março desse ano, aí concluiu. Senhor, eu tô aqui encerrando. Nessa data aqui do ano passado que eu comecei, tô aqui encerrando, Jesus. Então é bom você pensar,
analisar, veja se você vai ter condições de cumprir. Pensa mesmo, não haja assim na precipitação, na emoção, não. Pensa, vai pensando, pensa, anote em algum caderno. E veja se você realmente... tem pessoas que fazem votos assim. Por exemplo, né? Todo mês, Senhor, eu estou fazendo isso, eu vou dar uma cesta básica. Realmente, todos os meses você vai ter condições? Você vai poder todos os meses? Então, são situações assim. Então, por que eu falo isso? E a pessoa que estava ministrando, né, falou sobre que no mundo espiritual não existe essa questão de tempo, né? E aí eu me lembrei de um voto que eu fiz ao Senhor e eu não cumpri. Por isso que eu falo da seriedade, irmãos. Se eu não cumpri, Raquel, na época eu não cumpri. E eu vou aqui até te falar qual era o voto. Isso já tem anos, viu, irmãs? E Deus me cobrou, eu fui lá e cumpri meu voto. Teve uma irmã aqui, ela tá sumida aqui do canal, nunca mais eu vi aquela irmã por aqui. Ou ela pode assistir os vídeos, mas de repente não comentar. Mas o nome dessa irmã é Vânia. Vânia Nunes, isso. Essa irmã, uma vez ela comentou, eu gravei um vídeo sobre voto, ela falou que ela fez um voto de cabelo. Ela falou com Deus, foi ao altar, falou do cabelo, que ela queria que o cabelo crescesse. São assim alguns exemplos que eu vou citando e o cabelo dela cresceu mesmo. Cresceu, ela contando lá sua experiência. Agora eu já não encontro mais o comentário. Pode ser até que eu encontre, né, o comentário dela em algum momento. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu vou procurar. Eu não encontro mais, irmãs, não encontro aqui. É até assim um pouco antigo. Alguns comentários, irmãs, para mim ficam muito bem assim gravados. Igual um comentário que eu vi no passado também de uma irmã sobre um quadro de flores, que o quadro tinha mensagens subliminares. Alguns comentários eu me lembro bem, me marcam. E eu, sempre que eu posso, eu tô lendo e respondendo lá, né? Os comentários de todas vocês. Mas vamos lá. E eu fiz esse voto ao Senhor no passado, né? Isso bem lá atrás mesmo. Foi uma época que eu estava sendo discipulada pela matriarca. E eu estava passando por um deserto financeiro muito grande, irmãs, muito grande. E ali ela, conversando comigo, ela falou assim, Raquel, contribui para missões. Ela é. Deus abençoa quem contribui para missões, ela falando. Quem contribui na obra missionária, Deus abençoa. Construção de igrejas, viu? Ela falando, quem contribui para obras de missões, construções de igrejas, construções de templos, reformas de templos, algo relacionado à igreja, Deus abençoa a vida dessa pessoa. E ali, irmãs, naquela época eu combinei, né, comigo mesma, um valor financeiro para doar para missões. E
Hoje, irmãs, hoje, esse valor é um valor alto. Hoje, imagina naquela época. Eu ali, irmãs, naquele ímpeto, meio aquela conversa, e era assim, algo que é sacrificante. Mas imagina, hoje é um valor relativamente alto. Imagina naquela época, muitos anos atrás, era mais alto ainda. Eu não tinha aquele valor, mas eu fui na fé. E anotei até no meu caderninho, que eu tinha um caderninho, tenho esse caderninho até hoje. Doar X reais para missões. E eu não doei, irmãs. Ficou lá anotado. E anos se passaram. Anos se passaram. E estava acontecendo algumas coisas muito interessantes, digamos assim. Algumas no meio que eu estava, né? Várias pessoas de vários ambientes, elas não se conheciam entre si, estavam tendo a mesma atitude, o mesmo comportamento para comigo. E eu estava me sentindo muito mal. Era um padrão comportamental. E eu parei para pensar, eu falei, Senhor, o Senhor está nisso? Não, tem algo aí. Esse padrão repetitivo de comportamento para comigo, isso não é normal. De várias pessoas. Mas acho que eram umas 5 pessoas que tiveram a mesma atitude, o mesmo comportamento. E eu fui orar. Fui buscar em Deus o que aconteceu, o que estava acontecendo, por que essas pessoas estavam me tratando daquela forma. E a oração não resolveu, fui para o jejum, jejuei 1 dia, 2 dias, no 3º dia, o Senhor me falou, Raquel, você está se sentindo assim, minha filha? Imagina como eu me sinto, que você anotou lá naquele caderno, ainda foi assim, mas que tá ali naquela gaveta. X importância para a minha obra na terra missionária e você não deu, Raquel, irmãs, que puxada de orelha. E ali, irmãs, eu já em prantos, eu tinha esse recurso em espécie até aqui na minha casa, né? Eu até naquela época, eu até tinha esse recurso financeiro aqui dentro da minha casa para passar o mês para os meus compromissos mensais. Compromisso mensal, né? Que você precisa ir ao mercado, você precisa fazer uma série de coisas. Irmãs, eu sei que foi um constrangimento tão grande diante de Deus que eu nem olhei para isso, porque para minha necessidade eu fui lá e peguei todo, mas era o recurso todo que estava aqui comigo. Falei, ó, Senhor, tô aqui me consertando, me corrigindo, isso aqui estava... Irmãs, foi muitos anos antes. E o Espírito Santo, ele é tão detalhista que ele ainda lembrou. Tá lá escrito naquele caderninho. Quando você conversava com a matriarca, você me prometeu. Olha, irmãs, como que Deus fala. Fui lá, irmãs, peguei aquele recurso financeiro, coloquei no envelope e falei, tá bom, Senhor, vou resolver isso aí. Deixa o departamento lá de missões abrir que eu vou lá. Quando foi o próximo domingo, irmãs, antes até do culto, porque eu queria entregar aquela importância que não era minha. Fui lá e entreguei lá para a moça, né, a pessoa responsável.
E ela falou, isso aí é o que? Não, isso aqui é uma oferta comum. E aí ela, peraí que eu vou te dar o canhoto. Ela foi e me deu o canhoto, né? Um documento assinado lá, que ela recebeu. E ela me deu também um tiquezinho, né? Que realmente depois foi entregue. E ali, irmãs, sei que fiquei lá no culto, bem alegre e feliz, porque eu acho que nem foi, irmãs, antes do culto, acho que foi depois do culto, porque eu ainda me atrasei um pouco para sair, cheguei lá, irmãs, a sala de missões estava fechada, irmãs. Foi. Aí eu esperei o culto terminar para ir lá e resolver isso, irmãs, uma inquietação. E ali eu peguei aquele tique que ela me deu, trouxe aqui para casa e apresentei ao Senhor. Falei, está aqui, Senhor. E ali, irmãs, Deus agiu, acho que uns 15 dias depois, de uma forma sobrenatural. Ele me devolveu quase 3 vezes mais aquele valor. E era um valor alto. Um valor alto. Na época, não, hoje é alto. Na época que eu fiz o voto era mais alto. E ali eu entreguei o que não era meu. E Deus me deu, 15 dias depois, Ele criou uma situação quase 3 vezes mais. Então, irmãs, a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó. Mas Raquel, e aí? Serviu de lição para nunca mais. É tanto que esse último voto que eu fiz, que foi de 1 ano, que eu falei para o Senhor, Senhor, era uma situação muito difícil, mas que se Deus não entrasse e não agisse, mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Deus entrou, Deus agiu, Deus me deu a vitória e eu cumpri ali o meu voto. E serviu de lição. Então eu creio que você está aqui, se você não se lembra, peça ao Espírito Santo em oração para te lembrar de algum voto que você tenha feito lá no passado, que você não se lembre mais. Peça a Ele para te lembrar, porque Ele vai te lembrar. Amém? Até para as bênçãos não ficarem retidas na sua vida. Que Deus abençoe e guarde essa palavra na tábua do teu coração. Paz do Senhor.